para concluir a nossa aula, vamos fazer então um código que vai abordar todos os conceitos que a gente obteve aí, que a gente ensinou durante a primeira até a nossa quarta aula. E esse programa vai ser uma calculadora em que o objetivo dela é ler a operação que a pessoa quer fazer, capturar os números e depois de fazer a operação desejada, a gente vai perguntar se ele quer fazer de novo uma operação diferente. E aí, se quiser, ele repete, faz o nosso laço de repetição. Se não, ele só para o programa, finaliza e manda uma mensagem aí de agradecimento. E esse vai ser o nosso código final para concluir o nosso curso, né? Que foi tão gratificante de desenvolver para vocês. E a gente espera realmente do fundo do nosso coração que você tenha gostado. Vamos lá? Então vamos lá. Vou começar aqui definindo algumas variáveis. A primeira vai ser do tipo lógico, que ela vai controlar o nosso laço de repetição, que a gente vai utilizar o enquanto. E a gente vai chamar essa variável de continuar. E ela vai ser verdadeiro, porque a gente quer continuar, a gente quer começar o nosso código, né? Vamos também definir aqui um operador. E o operador, foi mal, gente, esqueci do tipo. Ele vai ser do tipo cadeia. Poderia ser caractere, né? Porque ele vai ser só um valor. E aí ele não vai ter valor por enquanto. E vamos atribuir também aqui duas variáveis do tipo inteiro, sendo o num1 e o num2, que também vão estar sem valor por enquanto, porque a gente vai atribuir usando a função leia, puxando lá do terminal. Ok? Vamos aqui então criar a nossa estrutura de repetição usando o enquanto, que se o continuar for igual a verdadeiro, igual, verdadeiro, ele vai repetir o que tiver aqui dentro, certo? E aí o nosso objetivo vai ser qual? Vai ser exibir uma mensagem falando, você deseja continuar a fazer as contas? E aí, se a gente responder que sim, ele vai falar, beleza, então o- a variável continuar continua verdadeiro. E aí ele vai lá e vai voltar todo o looping de novo. E aí, caso a pessoa responda não, a gente vai lá e volta tudo, né? Então vamos definir uma outra variável que vai ser do tipo inteiro também. Vamos responder com 0 ou 1, que vai ser, vamos chamar ele de repetir. Beleza? Aí o repetir vai ajudar a gente aqui na questão do continuar, se ele vai continuar sendo verdadeiro ou falso, ok? Então vamos já fazer um teste, criando um escreva aqui. E o escreva vai perguntar: você deseja continuar com as contas? Vou dar um barra N. E aí ele vai ler o repetir. Beleza? E aí o que a gente espera é se a gente vai receber o 1 ou 0, né? Aí, se o repetir foi igual a 1, vamos dizer que o continuar continua verdadeiro. A gente nem precisava fazer isso, né? Se não, vamos fazer o contrário, né? Se ele for igual a 0, aqui é 2 iguais, né? Olha lá, já estava fazendo porcaria. Aqui a gente coloca falso, ok? Então,
Se o repetir for igual a zero, a gente vai atribuir ao continuar o valor falso. E aí ele vai sair do nosso laço do enquanto, né? Do nosso laço de repetição. E vai vir aqui para uma mensagem fora e falar: obrigado por utilizar a calculadora. Dora Portugal. Vamos colocar também um escreva aqui em cima, falando que a pessoa é bem-vinda. Bem-vindo à calculadora Portugal. Beleza. Então, de novo, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem um laço de repetição que a condição dela para ela acontecer é se o continuar é verdadeiro, e que ele é verdadeiro. E aí ele faz uma pergunta aqui se a gente deseja continuar fazendo as contas. E aí ele lê aqui o repetir, que é uma função, que é uma variável do tipo inteiro, que vai receber 0 ou 1. Se ela for 1, ela vai continuar e depois vai perguntar de novo. Se ela for 0, ela vai atribuir o continuar com falso e vai sair do laço de repetição e vai exibir a mensagem de obrigado. Vamos testar? Bem-vindo à calculadora. Esqueci do barra N. Vamos dar 2 barra N. Será que dá certo isso? Estou testando junto com vocês. E deu certo. Beleza. Você deseja continuar com as contas? Colocar 1. Aí ele pergunta de novo. Vou colocar 0. Obrigado por utilizar a calculadora Portugal. Beleza? Então a primeira parte deu certo. Vamos colocar aqui uma mensagem falando que a gente quer 0 para não e 1 para sim. 1 para... Opa! Você deseja continuar com as contas? 1 para sim, 0 para não. 0. Obrigado por utilizar a calculadora Portugal. Beleza, a primeira parte está funcionando, ok? Vamos dar um espacite para esses daqui, porque essa parte aqui vai ser o final. O que a gente vai fazer agora? A gente quer que ele escreva o nosso operador, né? O que a gente vai fazer, qual conta que a gente vai utilizar aí. Então, vamos exibir uma mensagem aqui falando: escreva o operador. Vamos colocar uma pergunta. Qual o operador? A operação. Melhor. A gente vai dar um leia a operação. Operador, no caso. E aí, quais que são os operadores que a gente pode ter? Seria o mais, o menos, a divisão e a multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Saca só. Vou colocar outro enquanto. Um enquanto dentro de um enquanto. Olha que loucura. Vou dar um Ctrl X nesse cara aqui. E com Ctrl V aqui. Ui. Ok? E qual que vai ser a condição desse enquanto? Qual que é o meu objetivo? Eu quero que ele exiba isso daqui enquanto o operador não for o que eu desejo. Então, no caso, a gente vai ter várias condições aqui. Porque o operador ele tem que ser igual a mais. Então, se ele for diferente de mais, eu quero que ele exiba isso daqui. E eu também quero que isso se repita caso ele não seja o menos. E também se ele não for a barra de divisão. E se ele não for o asterisco de multiplicação.
que eu estou fazendo aqui? Ele está analisando se o operador ele é diferente de mais, e diferente de menos, e diferente de barra, e diferente de asterisco. Se ele for igual a qualquer um desses daqui, ele já vai sair do nosso laço do enquanto, desse aqui. Beleza? Meio complexo, mas dá pra ter uma lógica aí por trás, dá pra entender, ok? Vamos fazer um teste então? Vamos lá. Bem-vindo à calculadora Portugal. Qual a operação? A operação é A. Ué, por quê? O que aconteceu aqui? A não é mais, não é menos, não é barra e não é asterisco. Ele é diferente de todas essas opções aqui. Então, essa condição aqui é verdadeira ainda. B. Essa condição ainda é verdadeira. B não é igual a mais, não é igual a menos, não é igual a barra e não é igual a asterisco. Então, a condição continua sendo verdadeira. Quero menos. Opa, deu certo. Porque menos é igual a essa condição aqui. Então, isso aqui deixa de ser verdade. E aí a gente já pula para o próximo passo. O próximo passo seria capturar os números. Então vamos escrever aqui. Escreva qual o número 1. Leia num, que é a nossa variável aqui em cima. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui porque aqui é a mesma coisa. Para o num2. Vamos botar acento aqui porque somos inteligentes e sabemos escrever. Tô brincando. Vou juntar um pouquinho mais esses caras. E agora que o bicho pega, porque a gente vai usar várias condições. Porque agora a gente vai fazer as contas de fato, né? A gente já tem a operação e a gente já tem os números. E aí, tendo isso, a gente tem que verificar. Se o cara colocou mais, a gente vai ter que fazer uma conta de mais. Se o cara colocou menos, a gente vai fazer uma conta de menos. Se o cara colocou uma barra, a gente vai fazer uma divisão. E se o cara colocou um asterisco, a gente vai fazer uma multiplicação. E a gente vai fazer isso daqui aqui, certo? Vamos lá então colocar. Se operador for igual a mais, então a gente vai fazer um escreva no 1 mais no 2. Ok? Aí beleza. Se na verdade o operador for igual a menos, aí a gente vai fazer uma continha de menos com no 1 menos no 2. Mas na verdade, o nosso amigo aí colocou um operador igual a barra. Aí barra é o quê? É uma conta de divisão. No 1 dividido por num 2. Pô, meu, Lucas, o cara não colocou barra, o cara colocou asteristicado. Colocou um asterisco. Então aí a gente coloca no 1 vezes, que é o asterisco, no 2. E se não for nenhum desses? Pô, se não for nenhum desses, ele caiu aqui. Meu Deus. Tu viu isso? Ah, eu perdi tudo. Problemas técnicos. Calma aí. Cara, o que acabou de acontecer comigo foi sacanagem, meu. Eu tive que acabar de escrever o negócio tudo do zero. É... Como eu tô pelo navegador, acabou atualizando a página e aí eu perdi todos os códigos. Mas não é problema, já reescrevi aqui tudo e vamos lá.
O que que eu fiz aqui? Eu só coloquei uns barra N para poder pular a linha e deixar um pouquinho mais bonito, mas basicamente está idêntico ao código anterior, que é o mesmo código, né, no vídeo, para mim que é o código anterior. Enfim, eu vou dar um executar aqui para vocês verem como que está funcionando. É, Bem-vindo à calculadora Portugal, qual a operação? Vamos testar de novo, colocar o 9. Ele faz a pergunta de novo, porque 9 numa não se enquadra como uma operação. Então eu quero fazer uma conta de mais. Qual o primeiro número? O primeiro número vai ser 5. Qual o segundo número? Também vai ser 5. Ele exibe aqui o resultado e depois pergunta: você deseja continuar as contas? Sim ou não? Cara, eu não quero. Ele fala aqui: obrigado por utilizar a calculadora Portugal e finaliza o programa. Até aí tá quase pronto, tá quase pronto. Falta só uns detalhes, porque vamos supor que a gente vai fazer essa mesma conta aí de 5 mais 5 dá 10. Só que eu quero continuar a fazer. Agora eu quero fazer 5 menos 5. Então vamos lá marcar o 1 para poder continuar a fazer as contas. Olha a pergunta que ele me fez. Qual o primeiro número? Ué, o que aconteceu? A gente esqueceu de resetar o operador. O operador ainda se manteve com o valor de mais. Então aqui se eu colocar 5 e 5, ele vai fazer outra conta de mais. Então a gente precisa resetar esses valores. E para isso a gente vai precisar do se o repetir for igual a 1, igual. Opa. E se ele for igual a 1, que vai significar que a gente quer repetir as contas, vamos falar que o operador é igual a nada, certo? E aí o continuar vai continuar verdadeiro e ele vai voltar a fazer o loop. Tá quase pronto, vamos só finalizar de novo a última questão para deixar perfeito esse código. Vocês concordam? Vocês também conseguem enxergar que não tem nenhuma. Não, a gente não consegue impedir se a pessoa vai digitar 2 ou 3 ou 5 ou até uma letra aqui também, quando a gente perguntar se a pessoa quer continuar. Se a pessoa digitar 3 aqui, a gente vai voltar de novo a repetição. Vamos colocar um outro enquanto aqui. Enquanto o repetir for diferente de 0 e o repetir for diferente de 1, a gente quer que ele fique aqui exibindo a mensagem de você deseja continuar, sim ou não, certo? Então, se eu mandar um 3 agora, ele não vai cair aqui no nosso enquanto. Quer dizer, ele vai cair no nosso enquanto e vai falar: ah, tem que repetir, porque o repetir não é 0 e ele não é 1. Então, eu devo repetir isso daqui. Isso daqui, essa condição é verdadeira. Ok? Vamos testar então? Qual a operação? A operação é. Vamos fazer multiplicação? Qual o primeiro número? Eu quero multiplicar 2 por 5. Deu 10. Beleza. Você deseja continuar as contas? Cara, eu desejo sim, mas eu vou apertar o número 2. Ai, droga! Exibiu a mensagem de novo. Você deseja continuar? Ah, eu desejo. Vou apertar o número 1. Tipos incompatíveis. Não é possível atribuir uma expressão do tipo cadeia.
Ah, gente, isso aqui está se referindo ao, ao operador igual a essas aspas duplas. Lembra que caractere é aspas simples, ó. Caramba. Ele deu um tipo incompatível porque aspas duplas é cadeia, né? E aspas simples é caractere. Viu? Até o professor erra. Quem é você para se julgar quando você erra também? Aqui eu coloquei um valor só para ele não ficar alertando o erro, né? Porque ele tem que ser do tipo caractere, mas ao mesmo tempo, se a gente colocar um caractere no valor desses caras aqui, vai dar problema, né? Porque ele vai cair direto com o valor para fazer uma operação, né? Então eu coloquei A porque o A não se encaixa e aí ele vai questionar aqui qual que é a operação. Deu para entender? Eu vou trocar esses caras aqui também. Beleza, troquei todos aqui os sinais. E praticamente nossa calculadora está pronta. Você viu que legal? A gente conseguiu utilizar praticamente todos os conceitos que a gente ensinou aqui. Teve tanto a função escreva, a definição de variáveis com vários tipos. Pô, aqui a gente usou o tipo inteiro, mas a gente podia ter usado o tipo real também. É, a gente usou o lógico e condições com lógico tanto aqui no nosso laço de repetição, que é o enquanto, né, essa estrutura, e condições também aqui na condição C, né? O se e se não. É, cara, a gente pode colocar até um se não aqui. Se não, a gente coloca aqui um digite uma resposta válida. E bom, para finalizar mesmo, é, a gente também tem que definir aqui quando o repetir ele vai trocar, né? Porque quando a gente cai aqui e define ele como um, a gente lá em cima tem que definir ele como um valor diferente também. Então vamos colocar aqui o repetir como 10, só para não dar BO, porque vamos supor que a gente queira repetir e aperte aqui digite 1. Aí ele vai repetir e quando subir lá em cima, ele não vai cair aqui de novo, porque a gente não define o repetir como outro valor. Ele sempre vai ser 1. Então ele vai ver que isso aqui já não é verdadeiro. Então ele nunca vai cair nesse enquanto e a gente vai ficar em looping para sempre. Nunca mais vai cair na pergunta se a gente deseja continuar. Mas quando a gente define aqui ele como 10, ele já automaticamente define um valor diferente aqui para o repetir. E ele vai cair no nosso enquanto. Ok? Então bora lá. Qual a operação? Menos 10 primeiro número, 10 para o segundo número, 9. Oh, 9. Tô doido já. 0. Você deseja continuar? Sim, desejo continuar. Qual a operação? Agora eu quero fazer um mais, que eu vou fazer 10 mais 10 também. Dá 20. Você deseja continuar? Não, muito obrigado. Eu quero finalizar o a nossa calculadora. Bom, pessoal, esse foi o nosso curso. Eu espero de verdade que você possa ter aproveitado. A gente teve muito conceito aí explicado. Nessa calculadora, você exercitou conceitos importantíssimos da lógica de programação que, obviamente, você não vai usar no seu trabalho o Portugal, mas você tem aqui a base
para poder utilizar em qualquer outra linguagem, porque a base é a mesma. Você sempre vai ter uma condição, a tipagem de variáveis, a definição de variáveis, e quando você tiver uma função aí do escreva, vai ser um outro nome. Às vezes em Python, por exemplo, é print, em C Sharp vai ser de outra forma, em Java vai ser de outra forma, em JavaScript, mas a base é sempre a mesma. Você sempre vai saber você sabe o que é uma função agora, você sabe o que é um laço de repetição, você vai poder utilizar esses conceitos em futuras linguagens que você vai aprender. E eu espero realmente que isso tenha te animado para você poder é, ter um pontapé inicial aí no mundo da programação e quem sabe se tornar um programador, um desenvolvedor, que é algo que eu realmente gosto e espero ter inspirado de certa forma aí. É, eu e meus colegas, a gente teve um super carinho para desenvolver todo esse material aqui, não só a parte das aulas, mas a parte dos exercícios e os slides também. E com certeza vai fazer uma diferença você ter esse conteúdo aqui de 4 aulinhas. E eu espero que você tenha gostado de verdade. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Não se esqueça de fazer os exercícios, a atividade está aí na descrição, é só você acessar. Qualquer coisa, coloca aí um questionamento nos comentários, ou reveja a aula, ou também acesse os slides que também está na descrição. Muito obrigado, eu agradeço do fundo do meu coração.